Hebreus 12, 1 e 2, por favor. Somente 1 e 2. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhos, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Verso 2, ele diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia ou da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Mais uma vez, Hebreus 12, 1 e 2. Portanto também eu e você, porque Hebreus capítulo 11 fala dos heróis da fé. Então agora é a nossa vez, é a vez deles, agora é a nossa vez. Portanto também nós, visto que temos a rodear tão grande nuvem de testemunhas, então nós já temos testemunho daqueles que venceram. Temos um legado, o legado está no capítulo 11 de Hebreus, as testemunhas. Você pode se espelhar em alguém que é de grande fé e venceu pela fé. Parte B do verso de número 1 diz: desembaraçando, é preciso se desembaraçar de todo o peso. Qual é o peso que talvez está pesando nos seus ombros? Talvez o peso hoje o maior peso nosso, sabe qual é? É a distração. As pessoas estão distraídas. Eu vou falar um pouco sobre isso. Do peso. Às vezes não é o pecado, do peso do pecado que tenazmente nos assedia. Às vezes não é pecado que está atrapalhando a nossa corrida, às vezes é peso. Talvez o fardo está pesado, a luta está pesada, a decepção está pesada. Olhando firmemente, ou seja, corramos com perseverança, corramos com paciência. Algumas versões vai dizer, a carreira que já está proposta, já foi proposta por Deus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, olhando para Ele, não olhar para trás, não olhar para o lado, mas olhar para Jesus. Em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou, ele resistiu, ele teve resistência, ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado ao destra do trono de Deus. Pai, obrigado por tua palavra nesta noite, assim como ela falou e tem falado comigo, que o Senhor possa falar com os filhos. Abra os nossos ouvidos, Senhor, para que possamos dar ouvidos realmente à sua voz, e que possamos praticar aquilo que ouvimos da parte do Senhor, Deus. Que os nossos ouvidos sejam bem abertos, pois o Senhor está por perto, o Senhor vai voltar. Que os nossos ouvidos sejam abertos ao que o Espírito Santo está falando, dizendo à igreja. Desperta a gente, Senhor, desperta o que dorme, Jesus, aviva-nos, aviva a tua obra no decorrer dos meses, aviva o seu povo no decorrer dos anos. Precisamos de um avivamento, Senhor, aviva-nos, Senhor, amém, amém. Tem uma palavra muito forte essa noite que está aqui em Hebreus capítulo 12. Como eu já disse, eu já preguei esse texto, mas ele tem várias lições para nós. Correr, precisamos correr sem sair do processo. Correr, e nessa corrida haverá processos, haverá caminhos, haverá situações.
Correr com paciência é o que o autor, com perseverança, né? Na parte B, do verso 1, ele vai dizer correr com paciência ou perseverança. O autor aos Hebreus não está falando de velocidade, de velocista, de um corredor de uma Olimpíada. Ele só está simbolizando, mas ele vai falar de permanência, de permanecer. É diferente de ser corredor somente, é diferente de ser velocista, mas é uma corrida com perseverança, com permanência. Eu preciso permanecer. Permanecer ou paciência, aqui que ele vai falar, não é calma, passiva, não é esperar sentado, mas é resistência ativa sob pressão. Ou seja, mesmo pressionado, eu resisto à dor, resisto às lutas, resisto às tentações. É estar sob pressão e mesmo assim permanecer. Resiliência, resistir. É permanecer de pé enquanto o tempo tenta nos dobrar. É permanecer de pé quando tudo diz não. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, Ele me faz prosseguir. Quando tudo parecer contrário, eu vou permanecer. Mesmo quando o tempo de Deus ainda não se encaixou com o nosso tempo. O que Ele vai ensinar é: continue correndo com perseverança, com paciência. No reino de Deus, correr não é acelerar, ter pressa, aceleração, acelerar. No reino de Deus, correr significa não parar. Diga, não vou parar, não vou desistir. É ter constância. Constância. O que mais falta hoje para nós é ser constante. Ter constância. Não vence quem vai disparar como se fosse numa corrida olímpica. Vence quem suporta. No reino de Deus, não vence quem dispara, quem sai na frente, não, vence quem suporta. O texto começa dizendo: desembaraçando-nos de todo o peso. Está aí. Desembaraçando-nos de todo o peso. Perceba, não é um pecado apenas que atrasa a nossa vida. Muitas vezes não é o pecado, não é pecado. Talvez você não está em pecado, mas às vezes é o peso. Tem coisas que não são pecado, mas escute, são distrações. E a distração, ela não nos derruba, não nos destrói, mas ela nos cansa. Tem o poder de nos cansar. Por isso não se distrai. Quando nós cantamos Jesus vai voltar, Mateus 25, lá diz: à meia-noite ouve-se um grito, eis o noivo, saiu ao seu encontro. 5 estavam preparadas, 5 estavam despreparadas, desprovidas de azeite. Como é que está o azeite na sua vida? Como é que está a presença do Espírito Santo dentro de você? As distrações têm roubado a bênção, o propósito de Deus na vida de muita gente. O celular tem nos distraído muito, mas muito, não é pouco não. É muito. São horas e horas na tela. Eu vou repetir: às vezes não é pecado, às vezes é peso. Às vezes eu estou distraído. Nós aprendemos aqui de manhã que Jonas tem um olhar de distração. Se distraiu e Deus teve que dar uma lição para ele e trazê-lo de volta. Às vezes tem pessoas se distraindo e isso cansa.
Às vezes não é distração, às vezes é decepção, às vezes é frustração que nos cansa. Às vezes as provas, os desertos nos cansam. Então correr com paciência é aprender a tirar o que pesa. Correr com paciência ou com perseverança é aprender a tirar aquilo que está pesando. Amém? Qual é o peso que eu preciso tirar, que está me atrapalhando a minha corrida? Qual é o peso que o atleta precisa tirar, que está atrapalhando a sua corrida? Precisa fazer regime, precisa estar bem fisicamente preparado para ganhar a corrida, então ele precisa se preparar. E nós, na vida espiritual, qual é o peso que está atrapalhando a minha corrida? O meu chamado, a minha vida espiritual, há peso. Há muito peso. Correr com paciência é aprender a arrancar peso, arrancar a distração, arrancar o medo, arrancar a ansiedade, arrancar aquilo que me prende de correr uma corrida saudável. Qual é o peso que está impedindo você de arrancar de novo, de correr de novo a corrida que já está proposta? Correr com paciência é aprender a tirar o peso para suportar o que vai permanecer. A vida cristã, o que implica é eu suportar as aflições do tempo presente. A carreira já está proposta, você não escolhe o trajeto, você escolhe. Eu só escolho permanecer em Jesus. Por isso que ele vai dizer em João 15, sobre a 3 a 4 vezes, ele vai dizer lá: permanecei em mim, se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e eu vos farei a vocês. A diferença é de quem permanece. Correr com paciência é entender que nem todo silêncio é abandono, nem todo atraso é negação, nem toda dor é derrota. Correr com paciência é entender: você acha que Deus está em silêncio, mas Ele não te abandonou, Ele não nos abandona, Ele está presente. Nem todo atraso é negação, nem toda dor é derrota. Ontem eu estava olhando eu tenho algumas agendas de pregação. Eu estava olhando uma ontem e eu falei: meu Deus. Em 2009 Deus estava falando comigo sobre o ministério, sobre a promessa, e eu já achei que ia acontecer em 2009. Mas ao mesmo tempo que Ele estava falando, Ele estava em silêncio, mas não me abandonou. Em 2009, tudo que Deus falou só veio acontecer em 2022. E eu achando que já era em 2009. Passou-se 13 anos depois. E aquilo que Ele havia falado em 2009 aconteceu somente em 2022. Eu estava achando que eu estava preparado em 2009. Ele teve que me preparar muito mais durante 13 anos. Ele ficou em silêncio. Ele falou e ficou por 13 anos em silêncio, mas não me abandonou. Eu achei que era atraso, Deus está atrasado, mas Ele não estava atrasado. As coisas vêm no tempo certo, na hora certa, na nossa vida. Eu achei que era derrota, estou derrotado, estou perdido, mas nem toda dor, eu sofri muita dor nesse período, foi derrota, não era derrota, porque existe uma pedagogia no tempo. Deus está trabalhando no seu tempo e na sua hora. O tempo, Ele é pedagógico, Ele é ensinador, e durante 13 anos Deus foi me ensinando, e nesse tempo Ele foi me amadurecendo, fazendo crescer e ficar melhor para servir. Tem o tempo de Deus para acontecer as coisas na sua vida. Tem o tempo de maturação, de maturidade, e às vezes pode ser 5, 10 anos, um ano. O que importa é eu, diga assim, permanecer. Diga: eu preciso permanecer. Já pensou se eu desisto? E eu em 2009 achando, e olha que eu tive a oportunidade em 2009. Eu tive uma igreja igual essa para dirigir.
Eu ia ser pastor, fui pastor dessa igreja em 2009. E eu já achei que estava tudo certo, beleza. Deu tudo errado. Em 6 meses, tive que sair. Fiquei depressivo. Antes de assumir a igreja, fiquei depressivo. Fiquei 3 meses. O cérebro virou. Fiquei doido. Fiquei maluco. Fui para o médico, fui para o psiquiatra, tomar remédio durante 3 meses. E eu já achei que eu estava pronto. Eu estava doido. Estava precisando de preparo. Estava precisando de maturidade. Eu não estava pronto. Depois que eu sarei da doidice, do estado emocional, da bipolaridade, aí eu fui assumir a igreja por 6 meses. E eu achando que eu estava pronto, Deus disse: "Uau, o pastor queria que eu continuasse." Eu disse: "Não, é hora de sentar, não estou pronto ainda." Voltei embora. Eita Jesus, 2009 foi o pior ano das nossas vidas, da minha vida. Eu fiquei louco, mas eu sarei, amém? Não tem nenhum doido aqui não, mas eu permaneci, eu perseverei, amém, irmão? Vou dar risada, né? Porque não foi que você, mas eu permaneci. Foi luta, foi doído, foi doloroso. Sabe você achar que o negócio é teu, está na tua mão e de repente sumiu. Você não tem mais. 2009, aí 2017, de novo tive outra oportunidade, 17, 18, 19. Falei: agora vai. De repente, de novo. Não deu certo de novo. Sentei de novo. Mas eu tive que permanecer, porque o tempo ele é pedagógico. Existe uma pedagogia no tempo, ele é ensinador, o tempo nos ensina. O tempo tem que nos tornar uma pessoa melhor e não pior. Nesse tempo, enquanto Deus não realiza a promessa na tua vida, Ele está trabalhando aonde? Dentro de nós. Limpando o que precisa ser limpado, arrancando os pesos que precisam ser arrancados, arrancando aquilo que atrapalha. Então Deus não forma velocistas espirituais, Deus forma pessoas resistentes espiritualmente. Deus não forma pessoas velocistas no mundo espiritual, Ele forma pessoas resistentes, com resiliência. A pressa só produz ansiedade. A minha pressa só produziu ansiedade. A paciência produz maturidade. Deus não tem pressa, Deus tem tempo certo. Deus não tem pressa, Deus tem tempo certo de fazer as coisas na nossa vida. A pressa só produz ansiedade. A paciência, a perseverança produz maturidade. Por isso que eu gosto de Romanos 5:3, que nós estudamos aqui na quarta-feira. E sempre eu falo aqui. Lá Romanos 5:3, Paulo diz que a tribulação produz perseverança ou paciência. A tribulação vem para produzir em mim paciência. Se eu for paciente diante das tribulações, Deus vai produzir experiência. Eu vou ficar maduro, eu vou crescer. E se eu crescer, eu vou ter mais esperança em Deus, mais certeza. Nada vai me parar, eu vou continuar porque eu tenho esperança. Esperança essa por causa da experiência conquistada pela paciência diante das tribulações. Eu vou repetir: a pressa só produz ansiedade, a paciência produz maturidade. Vou fazer uma pergunta: você já é maduro o suficiente para Deus entregar aquilo que Ele quer entregar a você? A pressa só produz ansiedade, a paciência produz maturidade. Deus não tem pressa, Deus tem o tempo certo de fazer a sua obra na nossa vida. Velocidade só impressiona os homens, mas a perseverança constrói maturidade. A perseverança constrói maturidade. Velocidade só impressiona os homens. Quem sobe de elevador pode descer direto, mas a vida é feita de escada, um degrau hoje, outro amanhã, outro depois da manhã, e assim vai. Porque correr com paciência é avançar,
Correr com paciência, quando o texto nos ensina, é avançar sem exigir atalhos. Não tem atalhos, não tem caminho mais fácil. O Evangelho não é vida fácil, o Evangelho não é moleza, não tem atalho, não tem caminho mais bom ou mais largo. Não, ele vai ter dificuldades, mas eu vou ter que permanecer, vou ter que avançar, mesmo às vezes chorando. É continuar obedecendo quando os resultados ainda não aparecem ou não apareceram. É continuar avançando, é continuar obediente, é continuar fiel a Deus, mesmo quando você não vê as coisas acontecendo, mesmo quando você não vê as portas se abrindo, eu vou continuar obedecendo a Deus. É permanecer fiel quando o aplauso já foi embora. Eu tive que obedecer mesmo quando os aplausos foram embora. Eu tive que ser fiel mesmo quando as portas se fecharam. Eu tive que continuar 13 anos fiel a Deus mesmo quando tudo dizia não. É continuar crendo quando a emoção acaba. Eu vou continuar crendo mesmo quando a emoção acabar. Correr com paciência é viver sobre a consciência de que o tempo não é inimigo do propósito de Deus. O tempo não é inimigo do propósito de Deus quando eu vivo com paciência, quando eu tenho a consciência de que Ele está comigo. Eu vou ler de novo. Correr com paciência é viver sobre a consciência de que o tempo não é inimigo do propósito. Ele é ferramenta de Deus para nos levar até o que Deus quer para nós. Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Se eu estou andando segundo o propósito de Deus, todas as coisas vão cooperar para o bem da minha vida. Deus vai me levar até ao que Ele deseja para mim. Ele vai me fazer crescer, todas as coisas vão cooperar. Cristo não correu da cruz, Ele suportou a cruz. Ele não foi velocista, Ele não teve pressa. Jesus foi passo a passo em direção à cruz, a passos lentos até. Jesus não correu da cruz, Ele suportou a cruz. Por isso que Ele diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, negue o seu eu, tome a sua cruz e siga. Evangelho é cruz, e às vezes a cruz é pesada, e é feita para suportar. Eu suporto a dor, eu suporto as injúrias, eu suporto as mentiras, eu suporto as tentações, eu suporto o engano. A mesma carta que manda correr, manda também olhar para Ele, olhando firmemente para o autor, porque Ele não venceu pela pressa, Jesus venceu pela resistência. Você vai vencer pela resistência. Você vai ser um adorador fiel de Jesus pela resistência, pela permanência. Amém? Se você está no meio do processo, se a gente está no meio do processo, não devemos acelerar. A ordem é permanecer. Permanecer em Jesus. Porque no reino de Deus, quem corre com paciência chega inteiro. Inteiro eu vou chegar. E melhor, chega transformado. Eu vou chegar inteiro, eu vou chegar transformado. Nessa corrida eu vou chegar inteiro, eu vou chegar transformado. Porque a cruz de Cristo, o Evangelho de Jesus vai me fazer chegar inteiro e transformado. Ele quer que você chegue inteiro e transformado pela glória de Deus. Então, Hebreus capítulo 12, verso 1, esse texto não é sobre intensidade, é sobre continuidade. Quando você lê Hebreus 11, mostra homens e mulheres que viveram pela fé. Alguns venceram, outros sofreram, alguns conquistaram, outros morreram sem ver a promessa de Deus. E eu e você?
Não é sobre intensidade, é sobre continuidade. Há uma pergunta: você tem dado continuidade à tua vida espiritual? Só consegue permanecer em Cristo quem dá continuidade ao que aprendeu desde o início e não relaxar na fé, porque Deus não gosta de nego relaxado. Nego, perdão, hoje tudo é racismo. Nego e branco. Tudo é racismo. Deus não gosta de pessoas relaxadas. Deus gosta de pessoas constantes, que dá continuidade à sua vida espiritual, para que eu possa crescer e se tornar uma pessoa melhor. Quem entendeu, diga amém. A vida cristã então é de continuidade. Lembra do louvor antigo que diz: de fé em fé, de glória em glória, vou caminhando em vitória. É de fé em fé, é de glória em glória. É eu dar continuidade à minha leitura bíblica, é eu dar continuidade meu tempo de oração, é eu dar continuidade ao meu serviço a Deus na igreja, não ao pastor, mas a Deus. É eu dar continuidade. É ser constante. Não é aquele mais ou menos. Ora eu estou, ora não estou. Ora eu quero, ora eu não quero. Ora eu estou em ioiô, estou lá em cima, ora eu estou lá embaixo. É ter continuidade. Deus gosta de pessoas contínuas. Por isso que ele disse para Josué: ser forte e corajoso, para você ter continuidade. Ser forte e corajoso para dar continuidade. Assim como você dá continuidade e você é perseverante no seu trabalho, nos estudos, assim é a vida espiritual. Assim como eu dou continuidade, assim como eu tenho prazer, assim como eu sou constante nos meus relacionamentos ou no meu celular, eu preciso ter constância na minha vida espiritual, senão eu vou parar no tempo, eu vou ficar na mesmice. Ai, e tem tanta gente assim. Desperta, Deus. Oh Deus, vai mover no teu lugar, no seu candeeiro. Ontem eu estava cantando sozinho. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só para te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Eu vou tentar concluir. Então Hebreus 11 mostra homens e mulheres que viveram pela fé. Alguns venceram, outros sofreram, alguns conquistaram, outros morreram sem ver a promessa. Essa é a nossa corrida. E o capítulo 12 diz: agora é a nossa vez de correr. Porque no capítulo 11 já tivemos que correr, agora é a nossa vez de correr com perseverança. Não é uma corrida isolada, é uma corrida histórica. Ei, você vai entrar para a história da fé também, aleluia. É uma corrida histórica. Hebreus capítulo 11 mostra a história dos que venceram pela fé. Você quer entrar para a história, sim ou não? Eu vou entrar para a história. Não é uma corrida isolada, é uma corrida histórica. Você não começou isso sozinho, você entrou em algo eterno. Deus está conosco, Ele que colocou isso dentro de nós. Eu preciso avançar com Ele. A nuvem de testemunhas não é plateia. A nuvem de testemunhas é um legado eterno, é um legado no capítulo 11. E esse legado agora me mostra como é que eu tenho que participar dessa corrida. Carreira no grego é agon, de onde vem a palavra agonia. Correr então significa no grego agonia. Não é passeio, é tensão, é resistência prolongada, correr com paciência, atravessar a agonia, as angústias da vida, sem abandonar a missão. Foram 13 anos de agonia, mas eu não abandonei a missão. Não é passeio, é tensão,
É resistência prolongada a correr com paciência, atravessar a agonia, sem abandonar a missão. Ei, você tem uma missão a cumprir neste mundo. Não abandone por causa das aflições e das angústias dessa vida. Deus está contigo. A carreira que nos está proposta não é qualquer pista específica, ela é pessoal, cada um tem a sua corrida, é intransferível. Escute, comparação é uma forma sofisticada de desistência. Não se compare com ninguém. Quem se compara, porque já está querendo desistir. Eu tenho que olhar para Jesus, correr com paciência, aceitar o trajeto. Eu aceito o meu trajeto, você tem o seu trajeto, a sua trajetória de vida. Siga em frente, Jesus está com você todos os dias. Haverá curvas, haverá silêncios, haverá atrasos, mas Jesus estará presente, porque paciência não é passividade, é fidelidade. Eu vou ser fiel, é fidelidade sustentada no tempo. Eu vou ser fiel nesse tempo que eu estou vivendo. Quem corre com paciência aprende a respirar sob pressão. Haverá pressões na nossa vida, e sempre há. Você precisa respirar com paciência. Respiração invisível, mas mantém o corredor vivo. Na vida espiritual, essa respiração escuta, a sua respiração deve ser comunhão com Deus, oração secreta, constância sem aplauso. Quando ninguém vê, Deus está te vendo. Deus nos vê no nosso canto secreto. Hebreus 12:2 diz: olhando firmemente para Jesus. Escuta isso. Quem olha para o lado tropeça. Quem olha para trás desacelera. Quem olha para Cristo mantém a direção. O teu olhar é para Jesus. Mira o alvo e vai em frente. Paciência não é esperar a linha da chegada. Eu quero ver a linha de chegada aparecer. Não, é permanecer alinhado enquanto nada aparece. Eu vou repetir: quem olha para trás ou para o lado tropeça. Quem olha para trás desacelera. Quem olha para Cristo mantém a direção. No reino de Deus, a linha de chegada não é fama. No reino de Deus, a linha de chegada não é reconhecimento. Quem quer reconhecimento vai ter. No reino de Deus não tem fama como a gente fica vendo aí na internet. Não é fama, não é aplauso, não é reconhecimento. No reino de Deus, a corrida que nós estamos correndo é chegar no final dela e chegar aprovado por Deus. Por isso que Paulo vai dizer em Coríntios: eu esmurro meu corpo, para que quando eu chegar, eu não possa ser desclassificado ou ser desaprovado, mas eu quero chegar no final e o Senhor olhar para mim: você está aprovado. Amém, irmão? Deus não vai te reconhecer, Deus vai te aprovar. No final, a vitória não pertence ao quem é mais rápido, pertence àquele que é mais constante. Você é constante? Não é quem é mais rápido, não é quem quer passar na frente, não é quem quer derrubar o outro para conseguir lugar. Não é isso. É quem é mais constante, mais firme. Então corra, mas corra com paciência. Deixa eu falar para você, nesses 13 anos, teve até gente tentou passar na minha frente, tentou derrubar eu, tentou ser antes de mim, ficou para trás, não conseguiu. Não precisei fazer nada, só precisei continuar constante, fiel a Deus, obedecendo a Deus, porque essa corrida não é para impressionar ninguém, mas a corrida que nos está proposta é para terminar. O importante não é como começa, o importante é como eu vou terminar. Como é que você vai terminar isso? Se Jesus voltar hoje, ou se Jesus te chamar hoje, como é que você está? Como é que terminou a sua vida? Olha para que coisa séria. Jesus amado. Olha para cá, fica de pé, já vou encerrar. Pode ficar em pé, por favor. Se Jesus te chamar hoje, como é que você está terminando? Você pode dizer como
Eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. Eu guardei a minha vida. Ou se Jesus te chamar hoje, é perigoso ele não te aprovar. Já pensou nisso? Então pense agora. E eu quero que você não pare. Eu quero que você seja constante. Pode olhar para mim. Está aqui alguém que é constante. Está aqui alguém que não desiste de orar, mesmo quando estou chorando. Está aqui alguém que não desiste de ler a Bíblia. Está aqui alguém que não desiste de Deus. Alguém que persevera. Irmãos, isso é sério. Se Jesus te chamar agora, como é que está a sua constância? Você vai ser chamado, vai dizer assim: filho, filha, você está aprovado. Eu te aprovo a sua vida cristã. Olha lá. Já pensou nisso? Você é igual meu servo Jó, reto, íntegro e justo. Amém? Ouça um pouquinho aí e a gente encerra. Feche os seus olhos e diga para Deus: Senhor, eu quero estar pronto. Eu quero estar pronto. Eu tenho 5 minutos ainda. Ouça. Como é que está a sua corrida hoje? Você não pode parar. Olha que letra. Você não vai parar. Oh, glória. Glória a Jesus. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Você não pode parar. Essa luta não pode te parar. Esse peso, essa distração não pode te parar. Talvez o pecado não pode te parar, pelo amor de Deus. Jesus te quer na eternidade. Pode abaixar aqui, por favor. Bem baixinho, tá? Obrigado. A gente não pode parar, irmãos, porque tem gente olhando para nós, tem gente olhando para você, na escola, em casa. Não abandone o seu barco. A ordem nessa noite é: eu vou continuar constante. A ordem nessa noite: eu vou continuar firme. Ah, me decepcionaram. Mas Jesus não te decepcionou. Também me decepcionaram. Também me traíram nesses 13 anos. Mas eu estava olhando para Jesus. Falei: Jesus, o plano é seu, o propósito é seu. O homem pode errar, falhar, cair, mas o Senhor é o Senhor da minha vida. A promessa é tua, Senhor, não é de homem. Deus não mente, amém, irmãos? Olha para Ele. Eu posso falhar, mas Jesus não falhou com a gente. O homem falhou comigo, mas Jesus não falhou comigo. O pastor falhou comigo, mas Jesus não falhou comigo. Eu estou olhando para Ele. Ele é o Senhor da nossa vida. Pai, obrigado nessa noite por tua palavra, Jesus. Nós não vamos parar, Jesus. O diabo não vai nos parar, Senhor. As tentações não vão nos parar, Jesus. A angústia, o medo, a depressão, não pare essa vida, não pare essa pessoa. A depressão não me parou, Senhor. A perturbação não me parou. A bipolaridade não me parou. Porque o Senhor é o Senhor da nossa vida. Eu não sei como é que está o coração deste homem, dessa mulher, mas que ele avance na autoridade do nome de Jesus. Arranca o peso, Senhor, da decepção. Arranca o peso da frustração agora. Arranca o pecado, talvez em nome de Jesus. Que sejamos uma igreja onde o Senhor está olhando para nós e está dizendo: vocês estão aprovados. O Senhor olhou para as igrejas de Apocalipse e o Senhor desaprovou algumas. Que o Senhor não nos desaprove, Pai. Mas que possamos continuar com os nossos olhos firmados no Senhor. Que o Senhor fortaleça esse homem, essa mulher.
mulher nessa noite. Eu sei que muitas vezes a corrida não é fácil. Eu sei que muitas vezes as dores querem nos fazer parar. Mas eu te peço que cada manhã o Senhor continue renovando cada irmão e irmã aqui presente. Cada família aqui representada seja fortalecida pela força do Teu Espírito. Em nome de Jesus, dê força para ele nessa tentação. Dê força para ela nessa tentação. Em nome de Jesus, arranca o peso do coração, arranca a dor, arranca a angústia, arranca o medo, e que o Espírito de ousadia esteja presente em nós a cada manhã. Em nome de Jesus eu profetizo sobre a tua igreja. Nós vamos avançar, nós vamos correr com perseverança, porque o Senhor é o autor da nossa vida e da nossa história. Que o Senhor dê uma semana abençoada para todos nós, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Esta é a palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Deus fala muito comigo, porque às vezes a gente pensa em parar, viu? A gente pensa em desistir. Eu estava escrevendo da tarde, mas às vezes a gente pensa em parar, a gente pensa em desistir. As dores vêm, as lutas vêm, as coisas vêm para nos fazer parar, mas que nada possa fazer você parar e nem desistir do amor de Jesus pela sua vida, da salvação que há em Cristo Jesus, da eternidade que nos aguarda. Irmão, esse mundo já não cabe mais a gente, esse mundo já não serve mais para nós. Olha o que aconteceu aí, irmão. Olha o que aconteceu nesses dias de carnaval. Isso não é mundo para nós, irmão. Nós não é mais daqui, eu não sou daqui, sou de passagem, amém? Você é passageiro. Por isso a nossa corrida ela é santa, ela é de obediência, ela é de fidelidade, ela é de amor, ela é de constância. Eu vou continuar, Senhor. E o Senhor pode voltar hoje para mim, aleluia. Se o Senhor voltar hoje, eu vou feliz. Eu estou pronto. Todos os dias eu tenho que dizer isso, eu estou pronto. Eu estou correndo uma corrida verdadeira. Aleluia.